Olá, cara acadêmico, tudo bem com você? Espero que sim. Nos encontramos mais uma vez, né? Dessa vez para nós dialogarmos sobre a aquisição de materiais. Esta é nossa aula de número 4, e nós já vimos aí nas aulas anteriores a respeito dos objetivos da gestão de recursos materiais e patrimoniais, dos fundamentos, né, das competências dos órgãos de patrimônio. Hoje nós trataremos sobre a aquisição de materiais, né? Então, o que é a aquisição de materiais, né? A aquisição de materiais diz respeito ao processo de obter as coisas, né? E com que objetivo, né? De que os órgãos públicos aqui, nós direcionando para a administração pública, para que essas organizações, esses órgãos públicos possam funcionar, né? Não há como um órgão público, tenhamos como exemplo, uma secretaria de educação. Não há como ela funcionar se não tiver cadeiras, se não tiver mesas, se não tiver canetas, né? Então, a Secretaria de Saúde não há como funcionar se não tiver a farmácia, né? Farmácia básica, não tem como atender a população mais vulnerável. Também, se não tiver móveis, né? Cadeiras, mesas, computadores, né? Porque hoje a gente vive numa era digital, né? Então, praticamente todos os processos, eles são feitos, realizados, né? De forma digital, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Até coloquei, vamos pensar em uma escola. A aquisição de materiais incluiria desde os livros didáticos até os equipamentos para laboratórios. A escola precisa garantir que tenha tudo para oferecer uma educação de qualidade, né? Nós trouxemos aí um exemplo da escola, né? Livros didáticos, professor, cadeiras escolares, né? Carteiras escolares, materiais esportivos. Então, isso são recursos necessários para que a escola funcione. Mas aí nós temos muitos outros exemplos, né? De outras secretarias. E aqui a gente vai trazer sobre as fases da aquisição de materiais, né? A primeira delas é a identificação das necessidades, né? É preciso que se faça uma observação, uma avaliação detalhada do que está sendo necessário para que os servidores, para que as ações de determinado órgão possam acontecer, né? No exemplo da escola, o que está faltando de material para os professores, para que eles possam ministrar as aulas deles, né? Então, é esse levantamento, identificar as necessidades de cada órgão. E a partir da identificação dessas necessidades do órgão em questão, no caso aí nós pegamos como exemplo a escola, é que o setor responsável vai planejar, né, essas aquisições, como, por exemplo, a quantidade, né, de itens necessários, daquilo que eles estão precisando, né? Tem recurso suficiente para essas aquisições? Né? Então, tem que haver um planejamento bem detalhado para que se possa realizar essas aquisições, né? É meio que uma lista, né, de compras. Se você precisa ir ao supermercado, você vai fazer uma relação, uma lista daquilo que você está precisando para a sua casa. É assim que funciona? Então, a terceira etapa é a pesquisa com fornecedores, né? Então, não é chegar em um determinado comércio e ir adquirindo, né? É necessário que se faça pesquisas, né, de valores, levando-se em consideração o que for menos oneroso para a administração pública, no entanto, sem perder a qualidade, né? Então, não pode fazer esse levantamento, essa pesquisa de valores somente em um fornecedor, né? Orienta-se que, no mínimo, em 3 fornecedores que faça essa pesquisa. E o quarto passo é
trata do orçamento e autorização. Realizada a investigação, o planejamento, a pesquisa de preço, é necessário que haja orçamento e que o chefe da pasta autorize essas aquisições, né? Não é só identificar a necessidade, temos que comprar. Não, é necessário que a administração pública, o órgão em questão, ele tenha orçamento para que se efetue essas aquisições. Tendo orçamento, sendo esse orçamento autorizado, agora ir às compras, né? Efetua-se as compras, né, dos materiais. A partir da aquisição realizada, o órgão que está necessitando, está precisando desses materiais, recebe os materiais no órgão. No caso aqui, nós pegamos como exemplo uma escola, né? A partir do recebimento desses materiais, vai proceder-se o quê? O registro e controle de aquisições, de estoque. Então, aquilo que foi adquirido, que foi recebido, né? Na aula anterior, nós falamos sobre o atesto, lembra? Atesto, então tem que a pessoa atestar se de fato aquilo que foi planejado, aquilo que foi adquirido, é o que está sendo recebido. Confirmado o recebimento, aí sim vai para o registro e controle da mercadoria adquirida. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, se entendermos como as organizações adquirem seus materiais, podemos aprender sobre eficiência, sobre orçamento e tomar decisões melhores quando precisamos adquirir algo para os nossos projetos ou mesmo para as nossas vidas diárias. É uma habilidade útil para todos, né? Então, a gente precisa planejar, avaliar se de fato está precisando desses materiais, há orçamento para isso, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. O recebimento deve ser conferido, né, através da nota fiscal e controlado de forma eficiente. E aí, a gente vem para a questão das compras, né? Nós falamos que fizemos um levantamento, fizemos uma lista, uma relação daqueles materiais que o órgão está precisando, que a escola, tomando como exemplo, a escola está precisando, e falamos que um dos aspectos seria a aquisição, né? Essa aquisição é feita por meio de compras, né? Então, o que é compras, né? As compras são basicamente quando uma organização precisa adquirir alguma coisa. O próprio nome diz. Quando eu vou adquirir algo, eu estou comprando, né? Então, isso que caracteriza compras, né? Na administração pública, o processo de aquisição de materiais, bens e serviços, ele se dá por meio da licitação, né? E o que é uma licitação, né? É quando a organização, ela precisa comprar, ou seja, ela precisa adquirir algo, comprar, né? Ela tem a necessidade e ela vai e compra, né? Usando, né, de ferramentas legais, no caso, a licitação, né? E essa licitação, ela ocorre no formato de competição entre diferentes fornecedores, né? Estes fornecedores, eles mostram o que eles têm a oferecer, que tipo de produto, a qualidade do produto que eles oferecem. Até dia 31 de dezembro de 2023, esse processo de aquisição, de compras, né, pela administração pública, ela ocorria através da Lei 866/93. A partir do dia 1º de janeiro, houve essa reestruturação, essa mudança da lei, né? Na 866,
As modalidades de licitação eram concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso, pregão e RDC. Com a nova lei de licitação, a 14.133/21, estas modalidades ficaram restritas a 5 tipos de modalidades. São elas a concorrência, o leilão, o concurso, o pregão e o diálogo competitivo. A seguir, nós vamos ver a definição de cada uma delas, né? Então, o que é a concorrência? A concorrência, aqui traz-se um exemplo, né? Imagina-se aí um concurso de desenhos, né? E aí a gente consegue imaginar que muitas pessoas conseguem participar. No entanto, só uma pessoa pode ganhar, né? Então, na concorrência, várias empresas, elas competem, e a que oferece o melhor preço ou qualidade vence. Nós temos uma premissa na administração pública e na própria lei, que diz que nem sempre o melhor preço tem certa qualidade, né? Então, a lei, ela abre uma brecha dizendo que é devidamente fundamentado, né, a qualidade do produto, ele pode prevalecer acima do melhor preço, sem que isso traga prejuízo para a administração pública. Ficou claro? Então, e o leilão, né? O leilão, ele é utilizado na venda de bens móveis inservíveis para a administração pública, né? O bem, ele é vendido para o maior lance. O artigo 31 da Constituição Federal, da lei da 14.133, ele diz que o leilão ele poderá ser conduzido por leiloeiro oficial ou pelo servidor designado pela autoridade competente, né? Então, o órgão não tem um leiloeiro oficial, mas ele tem um servidor que ele tem competência para presidir o leilão. Então, ele pode, sendo ele designado pela autoridade, pelo chefe do órgão, ele pode sim fazer esse papel. E, ao contrário da concorrência, o leilão, ele é o maior lance ofertado. Tomemos como, por exemplo, esses carros que são apreendidos, né, que ficam muito tempo no estacionamento do Detran, né, de um órgão específico para esta finalidade, e uma vez por ano, no mínimo, é de interesse da administração fazer um leilão, realizar um leilão para a venda desses carros. A maioria das vezes, considerado inservível, ele não está em bom estado, mas há empresas, por exemplo, oficinas de grande porte, que elas compram esses carros, às vezes tem carros apreendidos que estão em bom estado de conservação, então ele consegue vender esses produtos que, para a administração pública, ele é inservível. A esta modalidade nós chamamos de leilão. E temos o pregão. O pregão é como o leilão, mas ele acontece de forma online. O governo, ele tem uma plataforma que chama Comprasnet, né? Então, através do Comprasnet, os fornecedores se cadastram, né? Assim como as instituições, os órgãos, eles se cadastram lá, e por meio desta ferramenta que acontece o pregão, né? E aí o pregão, as empresas, na rede estadual, por exemplo, no estado do Tocantins, nas escolas da rede estadual, esse processo ele vem ocorrendo para aquisição de gêneros alimentícios, né? Então, os fornecedores interessados se cadastram, o órgão interessado na aquisição de gêneros alimentícios cadastra o pregão, né? E aí os fornecedores interessados apresentam suas propostas e no dia, né, marcado acontece o leilão de forma online. A melhor proposta é a proposta que ganha. E o concurso, né? O concurso, aqui nós trazemos um exemplo, um concurso de talentos, por exemplo, idealizado por uma empresa. A empresa ela apresenta suas propostas
e a melhor proposta, mas não necessariamente o menor preço, ela vence, né? A questão da qualidade também. E o diálogo competitivo, né? Esse diálogo competitivo, ela é uma modalidade considerada para contratações de alta complexidade técnica, ou quando a administração pública ela não consegue definir soluções técnicas específicas para certa aquisição. E nesse caso, no caso do diálogo competitivo, a administração pública ela precisa manter um diálogo diretamente com os fornecedores qualificados. Então, aí, nesse sentido, a contratação do serviço ou da aquisição, ele precisa ser dialogado com os fornecedores, o que não acontece nas demais modalidades, como, por exemplo, no pregão, no leilão, no concurso. Então, a licitação ela é importante por quê? Porque ela garante a aquisição de gêneros alimentícios, de materiais, a contratação de prestação de serviços de forma transparente, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os interessados, eles podem participar, né? Todos possuem a mesma chance de ganhar o processo, né? E a administração, a organização, a administração, ela escolhe a melhor opção para as suas necessidades. Lembrando que nem sempre a melhor proposta é o que é melhor de interesse para a administração, tendo em vista a qualidade, porque algumas vezes, alguns fornecedores, eles apresentam, exemplo, lápis, né, um valor bem bom, né, bem baixo, mas a qualidade é ruim. Então, não compensa, cabe à administração analisar se essa aquisição, de fato, é o melhor para a administração pública, né? Então, é preciso que se tenha cuidado, que os órgãos e a administração pública, ela zela por isso, né? Porque ela precisa pensar no orçamento dela, todas as aquisições precisam estar dentro do orçamento de cada órgão, né? Sem que gere muita onerosidade para a administração pública, no entanto, que a qualidade seja boa, né? Então, tem que se levar em consideração todos esses aspectos, né? Aí até coloca aqui, se elas escolhem boas fontes, podem economizar dinheiro e ter certeza de que estão obtendo coisas boas, ou seja, nem sempre aquilo que é o menor valor tem qualidade. Então, é necessário que se faça essa análise, né? Em resumo, as fontes de fornecimento de uma organização, ela obtém aquilo que é necessário, né? É como escolher de qual loja comprar, né? As organizações, elas precisam escolher com sabedoria para garantir que façam bons negócios, ou seja, a administração pública, ela precisa avaliar e garantir que sejam realizadas aquisições de forma qualitativa e sem prejuízo algum para a administração pública, certo? Até aí tudo bem? Que bom, espero que tenha ficado bastante claro, né, essa nossa temática, espero que tenha sido bastante esclarecedor essa temática, né? Dei uma lida no material, tenho certeza já que você já leu o material, já assistiu ao vídeo complementar e que esse diálogo nosso aqui veio para sanar as possíveis dúvidas, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.